Vamos avançar, então? Saímos de Bento Gonçalves, onde falamos de setor imobiliário, né? E agora a gente vai para pertinho, de uma maneira, né? Dali continuamos na serra para Caxias do Sul, Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica. Quem já enxerga na tela com quem vou conversar? Boa tarde. Boa tarde, Luciano Potter. Tudo bem? Como estamos? Então, estamos aqui no... Muito bem, obrigado. Igualmente, para você também, um desejo de uma boa estado, um bom trabalho aí que está realizando aqui no Mundo Senai. Então, nós estamos, para situar vocês um pouquinho a respeito do nosso local aqui, da nossa unidade, nós estamos no Instituto Senai de Tecnologia em Mecatrônica. Então, para nós tirar, assim, pelo menos, só uma base do que é a nossa escola aqui, como a gente não gosta de pegar títulos de campeonato, que vocês estavam falando anteriormente, em futebol, né? Como a gente não gosta de voltar muito no tempo, então a gente vai voltar somente até a década de 2010 ali. Então, aqui, para te ter uma ideia, a nossa escola, em 2011, foi primeiro lugar na World Skills, né, que é a Olimpíada Mundial de Conhecimento em Mecatrônica. 2013, infelizmente, a gente também tirou o primeiro lugar. 2012, a gente deu uma chance para os outros, mas a gente ficou em segundo. Né? Na verdade, não 2012, 2015. Né? E 2017, a gente ficou novamente em primeiro lugar. Então, vamos dizer assim, o aluno que vier aqui e é interessado em aprender, com a boa vontade de receber o ensinamento, ele tem chance de sair muito bem preparado para o mundo. Não só para o Rio Grande do Sul, mas para o mundo todo. Né? Então, ainda mais aqui no Instituto de Mecatrônica, o que a gente tem? A gente tem ainda a parte de pesquisa, inovação, desenvolvimento e inovação, né? Que realiza atividades para a indústria, caso elas desejem algum serviço de desenvolvimento de algum produto, enfim, né? E mais a parte de projetos de inovação, a parte de educação. Então, aqui o Instituto ele não é basicamente só mecatrônica, né? A gente tem a parte de matrizaria, a gente tem a parte de metalurgia, a gente tem a parte do automotivo, a gente tem a parte da construção civil e do plástico. Então, podemos dizer que é quase um campus, né? Mas de ensino técnico. Mas, assim, quem vier está sempre muito bem preparado. Então, aqui, Luciano, o que a gente preparou para vocês? Eu vou pedir para o meu cameraman aqui dar uma ajuda. A gente preparou uma estação que tem um robô, né, de manipulação e um torno CNC. Então, como vocês falaram anteriormente, né, comunicação e interpretação é algo fundamental nos dias de hoje. Não só para as pessoas, como também para as máquinas. Não basta eu simplesmente largar qualquer coisa dentro da máquina achando que ela vai organizar para mim. Esse trabalho, essa tarefa tem que ser minha. Então, se eu fizer essa parte de adequação, sequência correta dos dados e tudo mais, e os sinais que eu tenho que receber, provavelmente a máquina funcione de acordo. Então, aqui eu vou dar uma breve explicação aqui antes de iniciar, para não ter o problema de, no meio da operação, ela começar a antecipar etapas e eu não conseguir dar explicação suficiente, né? Então, o que a gente tem aqui? O robô não é algo extremamente violento, né? Que ele tem que ficar encarcerado, não é um bandido, um criminoso de alta periculosidade. Mas a gente sabe que, por legislação, a gente precisa deixar o robô de uma forma que não ocorram acidentes. Então, essa é uma preocupação também que a gente tem no curso de ensinar a parte de segurança, que existe uma norma regulamentadora que fala disso, que é a NR12. Então, a princípio, ele tem que trabalhar dessa forma aqui. Hoje em dia, a gente já tem tecnologia bem mais avançada em robôs, né? Mas a gente pode ter robôs colaborativos, que podem trabalhar em conjunto com o humano do lado, né? Uma pessoa do lado, extremamente do lado, mas claro que sempre com algum risco, né? Mas vamos dizer assim, o colaborativo tem um risco bem mais baixo do que o robô industrial. Tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, a gente vai fazer um processo, que é o que o pessoal faz no curso, né? Só que aqui nós vamos fazer um processo um pouquinho mais reduzido, porque senão todo o processo ia demorar muito tempo e nós ia perder os 20 minutos. Então, basicamente, o que vai ser? A gente fazer o início do ciclo lá no painel do equipamento, o robô vai liberar a estação lá atrás, que tem um magazine de peças armazenadas, vai liberar uma peça, o robô vai pegar essa peça, vai colocar dentro do torno,
A gente vai fazer uma sequenciazinha de usinagem bem rapidinha, porque a ideia não é mostrar a usinagem, né? E sim a interação entre as duas máquinas que, vamos dizer assim, elas nasceram em países diferentes e não se conversam. Então, para te ter uma ideia, o torno é de fabricação alemã e o robô é de fabricação japonesa. Mas como é que eu vou fazer essas duas pessoas se entenderem, né? É através dessa comunicação, dessa troca de sinais entre os equipamentos. Então, com isso, eu consigo fazer o quê? Ele execute a tarefa que eu desejo, que eu programei, de forma que a responsabilidade dessa programação é totalmente minha. Então, se eu fizer alguma coisa errada, o robô não vai ter culpa, né? Então, a culpa vai ser única e exclusivamente minha. Então, ele pega a peça lá do magazine, coloca aqui dentro do torno, o torno realiza a usinagem. Após essa usinagem, ele retira a peça e o robô vai mostrar ela para nós. Bom, olhando assim, essa é uma visão macro do processo. Então, o que acontece? Para tudo isso acontecer, toda essa sequência ocorrer, a gente precisa que esses sinais sejam trocados de forma coerente entre os equipamentos e que cheguem de forma também coerente no instante correto. Né? Então, não adianta dizer para ele, abre a porta e vem tirar a peça enquanto a máquina está operando. Né? Então, isso seria uma operação de risco, né? Tanto para o robô como para quem estivesse próximo aqui. Então, eu vou fazer o início de ciclo aqui. A gente vai tentar deixar a câmera aqui mais próximo da máquina, não filmar tanto a parte lá de trás, porque senão a gente vai perder um tempão aqui deslocando de volta para frente e isso vai deixar você sem a ideia do processo. Tá? Então, eu vou dar um start aqui. E aqui a gente já começa a visualizar o processo. Né? Então, aqui, todas essas linhas que ele está executando são linhas de programação que foram feitas. Então, aquele avanço do cilindro, como ele sabe que tem que avançar? Isso tudo depende de sinais que tu envia para ele executar a tarefa e de sinais que ele envia para também receber de volta essa preparação dizendo o que ele vai fazer, né? Então, o robô está rodando numa velocidade bem baixinha, então a gente está trabalhando a 30% da velocidade máxima dele. Então, vamos dizer assim, ele pode trabalhar muito mais rápido que isso, né? Então, aqui já a parte de programação. Essa parte de programação em CNC o pessoal vê no terceiro módulo do curso. Então, ele sai já com uma noção também boa de programação de forno, CNC, de fresadora. Aqui, ao finalizar o processo, eu tenho que indicar para o forno, olha, minha operação foi realizada. Os finais começam a ocorrer aqui, ó. Pode reparar que aqui eu deixei todos eles comentados, né, o que são, o que faz cada função, para que eles consigam identificar exatamente o que é feito, né? Então, olha só, esse é o processo completo. E aí, no caso, a gente fez o robozinho mostrar a peça ali para cima, né? Então, Luciano, qual que é a intenção a função final do curso técnico, né? É preparar o pessoal para trabalhar com essas novas tecnologias aí de forma que eles possam atender a indústria e que possam servir também como integradores desses processos novos que estão surgindo, né? Eu não sei se tu tem alguma dúvida a respeito de robótica, então gostaria de deixar até um tempinho para te perguntar, porque provavelmente tu deve achar que o robô deve ser um negócio que tu simplesmente diz, faça-se e ele faz, né? Como a grande maioria do pessoal deve imaginar que é. Então, não sei, eu gostaria que tu lançasse uma pergunta para mim que eu pudesse tentar te responder ela. Eu tenho sim. Muito difícil. Eu tenho sim, Diga professor. lá. Eu tenho sim. Desde 10 horas da manhã, né, a gente está
nessa dança de mergulhar em várias escolas e cursos, né, do Senai. A área de mecatrônica apareceu mais de uma vez, né, porque a indústria, eu imagino, não tem como funcionar mais sem o uso dela, né, e junto está a parte robótica, claro, né. A minha pergunta é a seguinte: o Senai acompanha o mercado? Porque eu sinto eu estou sentindo que às vezes o Senai está na frente do mercado. Está ensinando coisas que muitas indústrias ainda não têm a capacidade, ou seja, o aluno sai ainda mais preparado para uma realidade que ele vai viver. Claro que depende muito da região. Tu está falando de Caxias do Sul, né, uma cidade com uma indústria muito forte, né, com história na indústria, né, talvez aí sim as coisas estejam interligadas. A gente estava agora com o Bento Gonçalves, né, e eles trouxeram para dentro do Senai uma pessoa do setor moveleiro, que já fabrica e vende móveis, né? E a importância de estar junto com o Senai para fazer essa mão de obra especializada. A minha pergunta é essa. Essa apresentação que a gente viu agora aqui é de peças que tem na indústria da região de Caxias do Sul. Isso já está rolando. O Senai está colado com a tecnologia que está ali. Vamos dizer assim, né, Luciano? O que desenvolveu bastante na região foi a parte da robótica de soldagem, né? Por que isso? Porque grandes empresas, na época, lá em 1996, compraram as primeiras células de soldagem robotizada. Ponto. Então, até aí, todo mundo achava que o robô só soldava. Enfim, né? Mas enfim, cultura do pessoal da região. Né? Então, mas o robô é muito versátil, eu consigo fazer com ele diversas coisas. Eu posso fazer manipulação, eu posso fazer montagem de peças, eu posso fazer pintura, colocar ele em ambientes extremamente salubres, né? Vamos pegar agora que está começando o verão, né? No caso do robô de solda. Pensa, eu tenho que soldar uma chapa de, sei lá, meia polegada, que ela tem que ser aquecida a 60, 300 graus ali para poder efetuar a solda para que não ocorra 30. Imagina um operador, a pessoa trabalhando no verão aqui no nosso estado, vamos dizer assim, não é o maior dos calores do mundo, mas, em compensação, é bem quente, e próximo de uma peça de 300 graus, e mais a solda que chega a 1.200, 1.400 graus. Né? Então, a ideia da robótica não é tirar o emprego de ninguém. Né? A questão dela é fazer a pessoa elevar vamos dizer assim, o patamar em que ela se encontra. Ou seja, o cara é soldador, ele vai perder o emprego porque o robô solda. Sim, mas o robô solda se alguém ensinar para ele como tem que ser feito. Então, quem sabe exatamente dessa solda, como tem que ser feito, a forma que eu tenho que deslocar, a forma que eu tenho que fazer a operação, o quanto que eu tenho que regular os diversos parâmetros de solda, é a pessoa ainda. Né? Quem sabe, daqui a 100 anos, quando a gente vier fazer a próxima apresentação, né, acreditamos que sim, né, que nós também estamos evoluindo na tecnologia da saúde, né, a gente possa falar que os robôs não precisem mais de ninguém para programar, que eles façam sozinhos, né, mas por enquanto não. Quanto à tua pergunta em questão do Senai no investimento dos equipamentos, vamos dizer assim, já foi bem mais fácil acompanhar. Só que a tecnologia está cada vez indo mais rápido, né, Luciano? Então, assim, às vezes a gente compra o equipamento, mas em questão de 2, 3, 4, 5 anos, o negócio já começa a ficar um pouco defasado. Mas, assim, sempre que possível, a gente sempre tenta acompanhar. Não é fácil, mas a gente sempre tenta acompanhar. Uma pergunta que eu fiz muito também para outros setores é o seguinte: o quanto de cursos interligados a gente encontra, né? Por exemplo, no momento que a gente estava conversando, era aqui de Porto Alegre, sobre refrigeração e câmera frigorífica, o quanto que tinha interligado, né? Nesse trailer que tu mostrou pra gente aí, né? Esse rápido exemplo de um cantinho do Senai Mecatrônica de Caxias do Sul. Quantos cursos envolvidos estão aí? Quantas áreas de conhecimento que a gente pode, no próprio Senai aí de Caxias, aprender? Bom, vamos começar pelo início do curso, né? Então a gente tem a parte de eletrotécnica, que é a parte de tensão AC e DC, né? Essa parte de conversão inicial das formas de onda, da forma de tensão que trabalham. Então, para justamente o técnico saber que tipo de tensão ele tem que trabalhar com o equipamento. A gente tem a parte de mecânica já inserida junto, ou seja, a gente precisa saber ler e interpretar um desenho, né? Parte de rolamentos, juntas, vedações, então isso também está envolvido.
A parte, vamos dizer assim, da língua portuguesa, da interpretação do texto também é importante, né? Porque não basta eu simplesmente pegar, o problema é esse aqui, faz qualquer coisa, né? Eu tenho que saber interpretar também qual que é o desejo do empresário na hora de fazer uma automação. Né? Então, isso também é importante. A gente passa também por uma parte de microcontroladores, ou seja, a parte da eletrônica embarcada, ou seja, tem um pequeno microcontrolador que ele não precisa programar um CLP, porque é uma operação simples, que ele pode controlar, por exemplo, vamos dizer assim, eu quero que ele acenda as luzes da minha casa em tal horário e desligue em tal horário. Eu não vou gastar num CLP, né, num controlador lógico, que eu vou pagar lá, dependendo do modelo, 12 mil, em alguns modelos 3 mil, para fazer essa automação, onde eu fui integrado ali de preço de balcão, ali 15, 20, 50 reais, eu consigo fazer. Né? Então, ele trabalha também essa parte ali. A gente tem também a parte de modelamento 3D do desenho das peças, ou seja, para mim fazer essa estrutura funcionar aqui, eu preciso fazer um desenho, porque eu preciso saber se o braço do robô vai alcançar até na posição do torno aqui, para colocar a peça dentro, né? Então não basta simplesmente, eu comprei o robô, comprei o torno de CNC e vou botar eles trabalhar. Não, eu preciso saber essas medidas também, essas distâncias, né? Para poder realizar essa operação, montar essa estrutura. A gente vê também a parte de programação de CLP, daí quando eu realmente preciso de uma, vamos dizer assim, de uma lógica, um controle mais apurado do processo que eu tenho em mãos. E aí depois a gente entra no final, assim, nos últimos módulos, que é a parte da robótica, parte de segurança dos equipamentos das máquinas, né? E também a parte de IHM, supervisório, né? Que o pessoal geralmente está sempre associado àquelas imagens que tu vê de estação de monitoramento de energia elétrica, né? Então aquele pessoal que está lá olhando a tela lá não está simplesmente olhando uma TV, né? Então tem ações ali que vão acontecer, que podem acontecer de forma automatizada, e tem ações que tem que ocorrer uma intervenção manual, por exemplo, né? Então está sempre bem ligado. Agora que nem tu comentou, como isso aqui poderia estar junto com as outras indústrias. Ao invés do torno CNC aqui, eu podia ter uma fresadora CNC lá do mobiliário de Bento, e eu coloco a peça, alimento a peça de uma máquina CNC, a máquina faz a usinagem e retiro. Hoje em dia também está muito bem difundido a usinagem pelo robô. Então eu consigo ter uma máquina de 6 eixos de usinagem, a um preço bem mais em conta que uma máquina CNC, mas claro que eu não vou ter a mesma produtividade que uma máquina para móveis, né? Mas, enfim, para prototipagem, isso se adequa totalmente. Bem simples de realizar isso, vamos dizer assim, é de forma fácil, mas é toda aquela situação, né? Não é simplesmente, ligo na luz e o negócio sai funcionando. Não, tem que ter o técnico que vai ter que fazer isso aí funcionar, né? Perfeito. Então, eu acho que a tua resposta foi bem completa para a gente entender da complexidade que tem para isso, e por isso que o Senai está aqui, né, para ensinar a galera e passar essa complexidade, que aí depois, claro, com o conhecimento adquirido, se torna bem mais simples, né? Muito, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado pelo carinho, manda um abraço para toda a turma de Caxias do Sul. Sim, senhor Luciano, vou mandar, até tinha umas colegas aqui que estavam extremamente invejosos, porque eu ia falar contigo, eu disse, não tem problema, eu troco de lugar perfeitamente contigo. Ela disse, mas eu não sei explicar. Eu disse, então tudo bem, então vou eu, né? Então eu até queria dizer, a imagem que não tem uma imagem muito boa, não é problema da câmera, é o ator mesmo. Tá? Que é isso, muito bem, professor. Tá, Luciano. Obrigado pelo carinho. Até mais aí. Um abraço para Caxias. Até mais, tchau, tchau. Valeu.